Graça e paz, queridas irmãs. Eu vou falar hoje sobre proibições das nossas orações. Aqui utilizando o livro, do R.C. Sproul. Nas escrituras, há poucas proibições referentes à oração. O Salmo 66:18 vai dizer: se eu tivesse iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Aqui, Davi está apresentando uma condição sob a qual a oração não seria eficaz e não seria ouvida. O autor vai questionar: isso significa que se o pecado está presente em nossa vida, Deus recusa as nossas orações? De forma nenhuma. Se fosse assim, toda oração seria fútil. Ninguém poderia orar, né? Nesse salmo aprendemos que se há algo pior do que não orar, é orar com uma atitude indigna. E aqui o autor traz a perspectiva de que a nossa oração, ela pode ser respondida, ela pode ser ouvida, e o pecado ele não é um pré-requisito para que a nossa oração seja ouvida diante do Senhor. Na verdade, o pecado é um pré-requisito para que nós se acheguemos ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que eram pecadores, aqueles que se sentiam indignos. Ali ele estava falando com os fariseus, e os fariseus se sentiam ali, os filhos de Abraão, os mestres da lei se sentiam, e ali Jesus ele fala: eu não vim para quem está bom, eu não vim para o justo, eu vim de fato para aqueles que precisam de mim, que são os pecadores, né? E ali a Bíblia traz várias passagens que eu não vou poder ler todas agora, mas passagem no qual o Senhor diz que ele abomina a oração do ímpio, ele abomina a oração do perverso, daquele que não se arrepende. Então o ímpio que ignora Deus, mas no momento do aperto ele vai lá e ora, o Senhor não está ouvindo a oração dele, porque a condição do Senhor ouvir a sua oração é o arrependimento dos pecados, é você buscar o arrependimento no Senhor. Então pecar não impede que o Senhor ouve a sua oração, mas o não se arrepender, buscar o Senhor sem buscar arrependimento, mudança de vida, andar em boas obras, isso sim impede que o Senhor ouve a sua oração. Na verdade, isso impede até que você seja um cristão, né? A gente vê que Tiago 5,16 fala que a oração do justo se realiza muito, mas não somos justos em nossa vida diária, mas estamos vestidas da justiça de Cristo, por isso somos consideradas justas, né? Então, isso não deve trazer glória para nós mesmos. Nossa, o Senhor ouve a minha oração, Ele ouve a nossa oração, porque somos justificadas pelo Senhor, somos justificadas com Cristo. Davi confessou frequentemente pecado nos Salmos. Sabemos que ele não disse que, para orar, uma pessoa tem de ser santa, do contrário, ninguém oraria. De fato, ser um pecador é um pré-requisito para se achegar a Cristo, como eu já mencionei. A Bíblia vai trazer, o último ponto, 2 tópicos no qual, para nós cristãos, a nossa oração não seria ouvida. O primeiro tópico está em 1 Pedro 3,7, no qual vai falar para os maridos, né? Tratar a mulher de forma digna, que se ele não tratasse a mulher, a oração não seria respondida. E ali, claro, Pedro está falando para os homens, o autor também traz essa perspectiva falando para os homens. Porém, isso pode se achegar a nós também. Se a gente não buscar um bom relacionamento com o nosso cônjuge, como que a gente vai buscar o Senhor? Então, devemos nos esforçar para manter um relacionamento que agrade ao Senhor. Isso falando para as casadas. Buscar algo, né? Se o seu marido tem dificuldade com perdão, tem dificuldade em pedir perdão, busque você, vá atrás dele, né? Leve ele a buscar o Senhor. A Bíblia fala que o marido ele pode se converter através do bom testemunho da mulher. Então é um dever nosso também buscar ali que os nossos maridos, né? Eles possam tratar da forma que Pedro ensina, e assim as orações dele serem ouvidas, né? E o segundo ponto está em Mateus 5, 23 e 24. Nessa passagem, Jesus está dizendo que se há conflito
não resolvida em nossa vida, nossa adoração está maculada. Ali é a passagem do Sermão do Monte, no qual Jesus ele fala se o teu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra o teu irmão, e você quiser trazer a sua oferta perante o Senhor, deixa a sua oferta, vai se reconciliar com o teu irmão, e depois você vem e entrega a sua oferta. Ali Jesus está falando de adoração, Jesus está falando de oferta. Mas eu acho que se aplica muito à oração. O autor também traz essa perspectiva que se aplica muito à oração. Se você sabe que tem algum irmão contra você, ou você tem algo contra o teu irmão, antes de vir orar, pedir muitas coisas pro Senhor, vá, se reconcilie com o seu irmão, busque diante do Senhor que o seu irmão, no que possível, né, busque que o seu irmão busque o Senhor e que você se reconcilie, e assim, tanto a sua oração quanto a oração do teu irmão será ouvida diante do Senhor. Então aqui, só relembrando, o autor ele traz a perspectiva de que o pecado ele só é um impedimento da nossa oração ser ouvida se o pecado ele não for confessado, não vier com arrependimento. E as duas únicas proibições que o Senhor traz na Bíblia dos maridos, né, eles tratarem a mulher da forma como Pedro ali tem uma lista ali dita por Pedro, e em Mateus, no qual Jesus fala, se tem alguém contra você, ou você contra algum irmão, se reconcilie, e assim ambos vão buscar o Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade por estar compartilhando essa breve mensagem, Deus abençoe.